Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho aí sobre fechamento de mercado no dia anterior, trazer um pouquinho das principais notícias que podem impactar o mercado no dia de hoje. Hoje, dia 5 de abril de 2022, obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha também esse conteúdo. Olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado no dia de ontem, dia 4, iniciamos a semana com o índice Bovespa descolando um pouco aí dos mercados internacionais, apesar aí da alta no preço do petróleo. Tivemos o peso aí em relação a decisões políticas em torno de Petrobras, que acabou aí mexendo com os resultados aí da companhia e pesou sobre o índice Bovespa no dia de ontem, que fechou em leve queda, descolando um pouquinho aí das bolsas internacionais. Além disso, ontem nós tivemos a moeda estrangeira, o dólar, voltando à mínima aí dos últimos 2 anos, a menor cotação dos últimos 2 anos, com ainda mais reforço de entrada de recursos internacionais. Perdão. Com isso aí o fluxo cambial estrangeiro também sendo positivo aí no período e bastante especulação em relação aos próximos passos aí da entrada de recurso estrangeiro. Tivemos também aí uma leve redução nos juros futuros, principalmente olhando para a curva de juros de médio e longo prazo, o que trouxe aí mais oportunidades aí para empresas de tecnologia e também varejistas novamente, tendo alguns ganhos específicos aí para alguns setores. Essa foi a principal tônica do dia de ontem aí, com todas essas discussões em torno de Petrobras durante todo o pregão. Olhando um pouquinho para o exterior, ontem também o que movimentou bastante o mercado foi o anúncio oficial aí da compra de mais de 9% aí do Twitter pelo Elon Musk, o dono da Tesla também, CEO da Tesla, que ao tornar público, né, principalmente pelo volume em que ele comprou de ações aí do Twitter e a necessidade de tornar público aí que ele agora é o maior acionista aí da companhia, fez com que as ações aí do Twitter subissem mais de 25% em alguns momentos do dia, fecharam também em forte alta e acabaram disparando também outras bolsas internacionais, olhando também para a bolsa de tecnologia norte-americana, que tem sido pressionada positivamente por diversos fatores, e a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante esse nosso bate-papo. Olhando um pouquinho para a Europa, também aí na Europa e a própria questão das bolsas norte-americanas aí fechando em alta, mas uma preocupação grande ainda em torno das sanções contra a Rússia, né? Principalmente olhando aí para acusações de crime de guerra e também aí todo o trabalho aí do Tesouro norte-americano para não liberar aí as reservas de recursos russas, principalmente enquanto existe toda essa questão de acusações e ainda não há uma definição sobre um cessar-fogo, apenas um recuo e algumas falas aí do Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, de que algumas regiões um pouco mais distantes de Kiev também aí tem muitos outros registros de crime de guerra, todo esse movimento também de olho aí no radar e na preocupação aí de especialistas e investidores, olhando com um pouquinho mais de atenção aí para a Europa por conta de todas as consequências mais diretas que podem ter aí dessas novas sanções contra a Rússia e das acusações aí de crime de guerra. Olhando um pouquinho aí em seguida para números de forma geral, aproveito para reforçar aqui que no canal nós tomamos uma decisão e essa é a última semana que nós temos o nosso Morning Call ao vivo aqui, foram já 334 manhãs, né? Quase um ano e meio aí, onde todos os dias a partir das 5h50 nós iniciamos esse nosso bate-papo falando sobre mercado no dia anterior e os próximos passos do mercado no dia de hoje, alguns novos projetos focando mais em certificação e mentorias aí de carreiras no mercado financeiro, além da própria questão de planejamento financeiro,
vão ser aí alguns focos que nós vamos tomar, e com isso automaticamente temos que mudar, encerrar alguns ciclos, é algo natural, né? Então continue nos acompanhando, mas essa será a última semana aí de Morning Call ao vivo aqui na Francesca Educação Financeira, com o que esperar do mercado no dia de hoje. Aproveitando então e olhando um pouquinho, adiantando o nosso bate-papo para as situações de fechamento de mercado no dia 4, ontem, segunda-feira, o Ibovespa então descolou, caindo 0,24%, não perdeu os 121 mil pontos, mas fechou em 121.280 pontos. O dólar aí, que chegou à mínima de sua cotação nos últimos 2 anos, caiu 1,28%, chegando aos R$ 4,60. E olhando aí para as bolsas norte-americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, com a situação do Twitter e outros detalhes que continuamos falando aí no nosso bate-papo de hoje, subiu 1,90% a 14.532 pontos. Olhando um pouquinho também para o índice S&P 500, ele teve uma alta de 0,81% a 4.582 pontos, e Dow Jones uma alta de 0,30% a 34.921 pontos. Esse é o fechamento aí das bolsas norte-americanas no dia de ontem. Já olhando um pouquinho aí para as bolsas europeias e também para o euro chegando aos R$ 5,06, também forte queda, enquanto vimos ontem aí a moeda europeia caindo 1,78%. Vale reforçar aí que tanto o euro quanto o dólar, né, no ano passado tiveram forte alta em alguns momentos, aí o euro chegando próximo dos R$ 7,00, inclusive, dos R$ 6,00 de cotação, e acima dos R$ 6,00, na verdade, e o dólar também chegando próximo dos R$ 6,00 em alguns momentos. Então um movimento aí de forte queda, que acaba aí também enfatizando e reforçando essa entrada de recursos estrangeiros, que a gente continua batendo papo aí essa semana sobre essa entrada e os próximos passos, aqueles que os especialistas acreditam que continua em relação ao câmbio aqui no Brasil. Olhando um pouquinho aí para as bolsas europeias também fecharam em alta, altas aí um pouco mais amenas do que as bolsas norte-americanas, mas o DAX na Alemanha subiu 0,50% a 14.518 pontos. Na França, o CAC subiu 0,70% a 6.731 pontos. E no Reino Unido, uma alta de 0,28% a 7.558 pontos, fechando aí as principais altas e as negociações na Europa no dia de ontem. Menor liquidez nos mercados asiáticos no dia de ontem, principalmente aí por conta do feriado lá na China, que continua no dia de hoje, também mantendo a menor liquidez nos mercados asiáticos, e o Japão ontem fechando em alta de 0,25% a 27.736 pontos, tentando também uma nova valorização do iene, né, que tem se desvalorizado aí nas últimas semanas, também preocupado aí o mercado asiático como um todo. Continuando e olhando um pouquinho para o cenário de cripto, ontem tivemos as principais criptomoedas recuando um pouco, Bitcoin no fechamento caindo 0,60% e o Ethereum caindo 0,38%, números do fechamento aí no dia de ontem. Petróleo futuro aí vimos uma alta no dia de ontem, como já era esperado desde as primeiras horas do dia. O Brent fechou a $107,94, enquanto o WTI fechou a $103,72 o barril. Números aí do dia de ontem, e como falamos, ao invés de uma valorização aí nas ações de Petrobras por conta desse movimento de nova alta aí no preço do barril de petróleo, vimos a companhia aí tendo queda aí na cotação no dia de ontem por conta do cenário interno, das desistências ali em relação ao conselho, a presidência do conselho, e também aí do novo presidente da Petrobras, que seria indicado, também abrindo mão do cargo, levando aí a uma expectativa maior aí do mercado. A gente continua batendo um papo sobre isso durante o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje.
Olhando também para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, o índice VIX mede a volatilidade, o risco no mercado de renda variável, ele caiu novamente 5,40% a 18,57 pontos. O índice VIX, quanto mais baixo, menor a volatilidade, menor o risco no mercado de renda variável, mostrando aí um pouco mais de segurança aí para os investidores. Recentemente tínhamos aí um índice VIX acima dos 30 pontos aí por algumas semanas consecutivas. Metais futuro, olhando aí para a expectativa de metais futuro para o fechamento de abril de 2022, ouro futuro aí sendo negociado a 1.929 dólares e 20 centes a onça, alumínio futuro a 3.455 dólares e o ferro refinado aí sendo negociado a 161 dólares e 84 centes, também uma leve valorização em relação ao minério de ferro em negociação futura. Olhando para o fechamento do mercado no dia de ontem, algumas ações aí que foram beneficiadas tiveram alta no dia de ontem, mesmo diante do difícil cenário aí e do descolamento da Bolsa Brasileira. Tivemos aí Minerva, que é BIF3, tendo uma alta de 3,04% a R$ 13,19, mesmo com queda aí de dólar, aí as altas aí de frigoríficos, como é o caso de Minerva e Marfrig. Carrefour Brasil, CRFB3, também subindo 2,84% a R$ 23,17. Marfrig subindo 2,77% a R$ 21,88. Olhando aí um pouquinho para o setor de tecnologia, Pose 3 positivo também subindo 2,35% a R$ 9,58. E IRB e RBR3 também subindo 2,27%. IRB aí que vem aí de altas consecutivas nas últimas semanas, chegando aí a R$ 3,59 na cotação do dia de ontem, dia 4. Olhando um pouquinho para as principais baixas que nós tivemos no dia de ontem, CCRO3, CCR aí caindo 3,08% a R$ 13,80. Qualicorp Qual3 caindo 2,88% a R$ 16,48. BRFS3 Brasil Foods caindo 2,49% a R$ 18,37. Magalu, Magazine Luiza caindo 2,17% a R$ 7,19. E Soma 3, Grupo Soma também caindo 1,90% a R$ 15,46. Olhando aí um pouquinho também para a agenda de indicadores, né? Essa semana aí, também por ser a primeira semana do mês, temos aí vários indicadores que vale a pena ficar de olho e mexem bastante com o mercado. Aqui no Brasil nós temos hoje divulgação do PMI composto e PMI de serviços, mostrando também um pouquinho aí do setor de serviços, principalmente, e a retomada dele em relação aí ao período de pandemia. Importante dado aí para ficar de olho para a retomada econômica. Já olhando um pouquinho para o exterior, continuamos com o feriado na China, como já falávamos anteriormente. Hoje é dia de divulgação da produção industrial na França, também mostrando um pouco aí dessa retomada aí no continente europeu, e os dados importantes aí para ficar de olho aí no PMI, que mexem bastante aí com os resultados aí e com o mercado europeu no dia de hoje. Hoje temos PMI composto de serviços na França, na Alemanha, na zona do euro e no Reino Unido. Também temos a mesma divulgação nos Estados Unidos e por lá também vale a pena ficar acompanhando o indicador, que também pode pesar no mercado durante o dia de hoje. Nos Estados Unidos também temos a divulgação da balança comercial e discurso de membros do FOMC, basicamente o Copom, o Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos, falando um pouquinho sobre os próximos passos em relação ao aumento de juros aí para conter a inflação aí que bate recordes, né, dos últimos 40 anos lá nos Estados Unidos, e preocupa o governo, inclusive aí com a inversão da taxa de juros aí, da curva de juros. Falamos ainda mais sobre isso durante o nosso bate-papo.
continuando e olhando um pouquinho aí para ambiente político e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e no restante dessa semana, após aí a renúncia para o comando da Petrobras e a renúncia também do Rodolfo Landim para presidir o conselho de administração da Petrobras. Parlamentares aí falam em lobby, né, que havia sido feito aí principalmente com o objetivo de manter aí a presidência do conselho e o comando da Petrobras, e também outros parlamentares criticam aí as ações do TCU, principalmente aí o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, inclusive aí com o reforço nas falas deles, abre aspas, né, tem que ser um santo, o Papa, para comandar a Petrobras, fecha aspas aí na fala aí do Arthur Lira, reforçando aí a questão das investigações que o Tribunal de Contas estava fazendo aí contra o Rodolfo Landim e também o candidato, o indicado aí, o Adriano Pires, para o comando da Petrobras, que inclusive aí se falava em uma possibilidade deles não poderem assumir por conta de conflitos de interesse, e aí posteriormente houve então essas renúncias, e agora o governo corre atrás aí de novas indicações, principalmente para o comando da Petrobras, após o anúncio aí que foi feito no final do mês passado da exoneração da demissão aí do presidente Silva Luna, atual presidente da Petrobras, que deve ficar somente até o dia 14. Então também o governo corre contra o tempo durante essa semana. Vale a pena acompanhar esses bastidores também. Alguns partidos, como é o caso da Rede e PSOL, aí, pedem a cassação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro e deputado, somente por falas aí pró-tortura e também em defesa do regime militar, onde ele falou com deboche aí da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante o período aí de regime militar. E esse movimento aí gera também discussões aí no ambiente político de Brasília. Vale a pena acompanhar esses desdobramentos que certamente podem trazer dor de cabeça aí para o governo. Também aí toda essa discussão em relação aí dessa possível despedido de cassação que pode aí ir inclusive aí para o STF, também trazer novas discussões aí, novos atritos entre executivo e o judiciário. Olhando aí um pouquinho também para o ambiente de eleições 2022, temos conversas aí, inclusive de Eduardo Leite, correndo por fora em uma possível pré-candidatura à presidência, talvez até numa chapa junto com Simone Tebet aí do MDB. Essas discussões aí ficam em outro momento, mas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, se for eleito, vai tirar aí todos os militares de cargos comissionados. Ele reforçou aí que são 8 mil militares em funções de cargos comissionados, que estão tirando aí a possibilidade de pessoas concursadas estarem aí assumindo esses cargos. E ele então reforça que, ganhando as eleições, vai tirar esses 8 mil parlamentares aí desses cargos comissionados. Isso também pode gerar aí mudanças no ambiente político eleitoral brasileiro e automaticamente mudanças na economia e no mercado financeiro como um todo. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, que iniciou aí um grupo de estudos para um projeto aí para discutir o semipresidencialismo aqui no Brasil, pretende aí apresentar uma proposta, inclusive essas discussões aí devem gerar aí um período de até 120 dias, já falávamos sobre isso aqui, mas o Arthur Lira pretende aí apresentar a proposta para que nas eleições de 2022 já seja aí votado um plebiscito sobre o semipresidencialismo. Então podemos ter novidades também no ambiente de eleições, com novas votações aí desse plebiscito. Óbvio, ainda é muito cedo para falar nesse plebiscito, mas já é uma ideia que pode ser adotada aí pelo presidente da Câmara e levada ao Tribunal Superior Eleitoral. Vale a pena acompanhar também esses desdobramentos, tanto aí do semipresidencialismo aí, que pode trazer alguns riscos maiores, e olhando aí para a questão econômica, e também aí toda essa questão aí de mais um item aí na votação das eleições 2022. E alguns prefeitos, olhando principalmente para aquela acusação do Ministério, do gabinete paralelo ali,
no Ministério da Educação. Alguns prefeitos hoje vão depor aí no Senado, vão responder algumas questões no Senado sobre as possíveis irregularidades no MEC. Lembrando que isso também pode gerar uma nova CPI, uma comissão parlamentar de investigação. Então vale a pena também acompanhar esses desdobramentos. Continuando e olhando um pouquinho para o ambiente econômico e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje e no restante dessa semana, a volatilidade, né, e o receio aí de inflação, como nós temos falado lá nos Estados Unidos e em diversos países do mundo, traz aí essa inversão na curva de juros nos Estados Unidos. A inversão na curva de juros basicamente aí é uma valorização maior nos títulos de curto prazo em detrimento dos títulos de longo prazo, sendo bem específico. Lá nos Estados Unidos fala-se em 3 tipos de títulos públicos, né? Os T-bills, os T-notes e os T-bonds, né? Além dos TIPS, que são títulos aí olhando para a inflação, mas olhando aí para títulos de curto, médio e longo prazo, nós temos nesse momento os títulos aí de 2 anos com uma valorização maior do que os títulos de 10 anos, ou seja, os T-notes, que são os títulos de 10 anos, tendo uma valorização, tendo um pagamento aí de prêmio menor do que os T-notes, que são os títulos de 2 anos, T-notes de 2 anos e os T-bonds, os títulos aí de 10 anos, então lá nos Estados Unidos, e havendo essa discrepância, por isso aí títulos de curto prazo de até 2 anos com pagamento maior de bônus, pensando aí nesse aumento de taxa de juros aí que o governo pode fazer para conter a inflação, e o título de longo prazo voltando aí para uma normalidade do governo norte-americano, do Federal Reserve, com a economia em expansão novamente e com os gargalos produtivos aí sendo encerrados e voltando aí a uma normalidade de preços. Com isso, nós também temos movimento aí nos mercados de renda variável e por isso aí a forte valorização no dia de ontem, né, no início dessa semana e alguns dias da semana passada, de empresas voltadas ao setor de tecnologia, justamente por conta dessa inversão, apesar de uma taxa de juros, uma expectativa de juros mais alta no curto prazo, né, período aí de até 2 anos, olhando para o longo prazo, períodos aí próximo a 10, 20 ou 30 anos, temos uma expectativa menor de juros e com isso ao longo do tempo fica aí mais próximo aí das ações de growth, as ações de growth e de value, né? Growth, as ações de crescimento, principalmente empresas de tecnologia, que têm um crescimento mais acelerado e normalmente precisam mais de recursos e também aí olhando aí no decorrer de tempo elas têm um pagamento menor de rentabilidade aí e dividendos para os seus acionistas, mas olhando aí por uma taxa de juros menor no longo prazo, elas são mais competitivas. Já se a taxa de juros no longo prazo ela for muito alta, essas empresas aí na perpetuidade não se tornam tão competitivas e acabam tendo desvalorização. Esse movimento pode também levar aí à valorização de títulos de empresas de tecnologia, varejistas também, como é o caso aqui no Brasil, e em outros lugares do mundo, a uma valorização um pouco maior, assim como nós enxergamos na sexta-feira e também no dia de ontem. Então vale a pena acompanhar também esses desdobramentos e essa inversão aí na curva de juros, com o longo prazo aí tendo um prêmio menor do que o curto prazo. E olhando aí também para essa questão de taxa de juros e inflação, alguns especialistas aqui no Brasil dizem que o Banco Central brasileiro aí não vai conseguir encerrar aí o ciclo de alta da taxa de juros da Selic aí no mês de maio, né? Quando temos nova reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária. Óbvio, temos que aguardar até o período aí da reunião do Copom, tudo que acontece até lá e também as falas após a reunião do Copom, mas realmente aí olhando para a perspectiva de juros futuro, dificilmente aí tenhamos um movimento aí de redução antes do fim do primeiro semestre. Lembrando que essa semana também tem divulgação do IPCA, que deve vir forte também, principalmente por conta do aumento dos combustíveis que nós tivemos aí no final do mês passado.
olhando um pouquinho para o fluxo cambial estrangeiro, né? A entrada de recursos estrangeiros no país, que tem forte desde o início do ano, trouxe aí bons resultados aí para a Bolsa Brasileira e também para outros ativos. Os especialistas ainda acreditam aí em um bom momento aí para a entrada de recursos estrangeiros, não buscando tanto aí os mercados de renda variável, Bolsa Brasileira, mas sim a renda fixa, aproveitando aí esse movimento aí de alta nos juros aí que pode chegar acima dos 13% de juros ao ano, olhando aí as expectativas do Comitê de Política Monetária e do mercado de forma geral, esse aumento aí, essa realidade de juros em 2 dígitos, além aí de possibilidade de diversificar os ativos também em indicadores de inflação brasileiro, podem trazer ainda novos recursos, principalmente aí focado na renda fixa. Vale a pena então acompanhar esses desdobramentos e as cenas dos próximos capítulos. E os indicados aí principalmente pelo governo aí para a diretoria do Banco Central Brasileiro vão ser sabatinados aí no dia de hoje no Senado, e também tivemos no dia de ontem aí a indicação do novo presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que acabou surpreendendo o mercado. Algumas situações aí que podem envolver política, principalmente pela proximidade aí do indicado aos filhos do presidente Jair Bolsonaro, mas o governo aí bate na tecla de que a indicação foi justamente por competência, mas isso também pode mexer com o mercado, com o ambiente econômico, com o mercado financeiro aí nas próximas semanas, nos próximos dias. Vale a pena acompanhar então esses desdobramentos, olhando aí para a economia em geral, olhando também um pouquinho aí para cenário corporativo. Basicamente aí desde o início do ano passado, segundo semestre de 2020, né, por conta da pandemia, nós tivemos alguns momentos de lockdown, com empresas fechando e parando a produção, o consumo muito pequeno em alguns momentos. Quando voltamos aí dos lockdowns aí, houve um consumo maior das empresas, das famílias de forma geral, o que gerou diversos gargalos de produção. Deles aí que é citado constantemente é a questão dos chips e semicondutores. Isso afeta aí diversas indústrias no geral. No passado vimos aí layoff, né, em algumas empresas aqui no Brasil. Layoff é a suspensão temporária de contratos de trabalho, além de férias coletivas aí dadas por algumas montadoras pela falta aí de peças e semicondutores. E agora chegou a vez da Mercedes-Benz também aí por falta aí de semicondutores, colocar aí mais de 5.000 funcionários que trabalham aí no ABC Paulista e em outras cidades do país em férias. As férias aí devem durar 15 a 20 dias, essas férias coletivas, mas volta aí também uma preocupação com esse movimento e com esses gargalos de produção que já afetaram aí o país no ano passado e voltam aí a ser uma preocupação também aí diante desse cenário desafiador com guerra na Rússia e Ucrânia, um aumento aí de alguns insumos, também olhando aí para a questão de commodities, né? Certamente aí podemos ter novos problemas em relação a esses gargalos de produção. Também vale a pena acompanhar esses indicadores e esses gargalos aí de produção a nível global. Obrigado aí, Eduardo e Caio, que estão acompanhando aí, mandando mensagem aí no chat. Eduardo ali, uma notícia de estar no... ok. Legal, obrigado. Achei que tinha alguma pergunta específica aí, continuando então e olhando aqui para o ambiente corporativo, ainda diante desse cenário de alta nas commodities, né? As siderúrgicas anunciaram aí um aumento de preços no aço, uma média de 20%. Aí esse aumento vai ser repassado em fases durante o mês de abril, começando já na sexta-feira. A maioria delas já iniciou o aumento no dia 1º de abril e devemos continuar com mais 2 aumentos, um na metade e outro no final do mês, e ao fim do mês uma média aí de 20% no aumento do preço
do aço, isso podendo aí movimentar bastante alguns setores, trazendo algumas vantagens para as siderúrgicas, mas também trazendo aí uma maior inflação no médio e longo prazo, visto que todos os preços aí são repassados normalmente ao consumidor final. E vale aquele disclaimer aí, aquele ponto que sempre trazemos aqui no nosso Morning Call na Francesca Educação Financeira. Não temos aí nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos, apenas trazemos aí notícias que podem aí impactar setores específicos do ambiente corporativo. Continuando olhando um pouquinho para a questão de Petrobras e todas as mudanças aí que podem afetar o mercado aí durante essa semana, né? Com a desistência aí do Adriano Pires, né, que era o indicado aí para assumir a presidência da Petrobras, volta aí os holofotes para o assessor de Paulo Guedes, que era um dos cotados inicialmente também para assumir a Petrobras. E aí o mercado também volta a uma certa preocupação, lembrando, né, há um ano atrás, mais ou menos, quando nós tivemos a troca para o atual presidente da Petrobras, quando entrou Silva e Luna, o Luna e Silva ali na Petrobras, nós tivemos aí uma desvalorização quase 30% nas ações da companhia, principalmente pela expectativa que ele mudasse aí a política de preços. Depois isso não se concretizou e a companhia apresentou ótimos resultados durante o ano de 2020, também início de 2021. Com a possível mudança e a indicação aí do Adriano Pires, o mercado entendeu que não haveria uma grande mudança também no comando da companhia, por isso não houve aí uma grande alteração de preços, não houve estresse no mercado nesse sentido, e agora podemos ter novos estresses nesse momento, né? Indiferente de quem seja o indicado, o mercado vai olhar com mais cuidado e podemos ter desdobramentos nesse sentido em relação às ações de Petrobras, que foram inclusive as mais indicadas aí pelas casas de análise para compra no mês de abril, então também vale a pena acompanhar todo esse movimento. E ainda por cima, em meio a todas essas dificuldades, também foi recomendado que na AGO, Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, que está acontecendo, seja rejeitada aí a apresentação aí de contas em relação à remuneração dos executivos da companhia. A empresa aí que faz a auditoria desses números aí diz que falta transparência aí na remuneração dos executivos. Essa semana, ontem, falávamos também aí sobre o aumento nessa remuneração, né, que quase triplicou, mais que dobrou aí de 2020 para 2021, e por falta dessa transparência também pode haver desdobramentos aí na AGO, Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, também trazendo desdobramentos aí no setor durante essa semana, então vale a pena também acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E olhando para a realidade de diversificação na matriz energética brasileira, olhando aí principalmente para a crise hídrica que nós tivemos no ano passado e em outros momentos, que afetou bastante também a questão de inflação, subindo, né, as bandeiras tarifárias aí no Brasil, bandeira vermelha 2, bandeira de escassez, como foi criado também no ano passado. O Brasil tenta aí ampliar e diversificar sua matriz energética para correr menos risco aí de desabastecimento e apagão. E agora o Brasil se torna aí o sexto país do mundo aí com a maior quantidade de plantas de energia eólica. Então, seguindo principalmente aí esse caminho aí de diversificação, também temos muitas oportunidades nesse setor e vale sempre aí o reforço de que não há recomendação de compra ou venda aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso canal. Agora já são 6h29 da manhã, bastante coisa para falarmos no dia de hoje. E olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, nós já temos bolsas asiáticas fechadas, né? Lá na China, como falávamos no início do nosso bate-papo, a bolsa continua fechada, principalmente por conta do feriado, traz uma menor liquidez para os mercados asiáticos. Então temos basicamente aí só a bolsa Nikkei lá no Japão, dentre as principais bolsas globais, funcionando, e a bolsa Nikkei fechou às 3 horas da manhã com alta de 0,19%, segundo dia consecutivo de alta. A bolsa Nikkei fechou a 27.787 pontos,
principalmente aí tentando uma busca aí de valorização nas ações de tecnologia, né? Temos bolsa Nasdaq lá nos Estados Unidos, a bolsa de tecnologia tendo um pouco mais de valorização. Isso reflete também nas ações de tecnologia de empresas japonesas e por isso aí temos esse movimento aí de alta na bolsa Nikkei nessa madrugada, né, o fechamento dela no dia de hoje. Olhando um pouquinho para demais mercados, nós temos bastante oscilação desde as primeiras horas do dia. Inicialmente tínhamos aí as principais bolsas globais operando aí com uma tendência de alta. Nesse momento aí nós temos uma indefinição no mercado. Nesse momento o DAX na Alemanha sobe 0,10% e o restante dos mercados aí operando próximo da estabilidade, mas em tendência de queda. Na Alemanha, na França, o CAC cai 0,70% nesse momento. No Reino Unido, que também tínhamos aí um movimento de alta nas primeiras horas do dia, a bolsa cai 0,10% e o pré-market nos Estados Unidos também com alguns movimentos próximos de estabilidade. Temos aí as bolsas muito próximo de um 0 a 0. Temos Dow Jones e S&P 500 aí caindo 0,05% e Nasdaq literalmente num 0 a 0 nesse momento, então sem uma definição específica e olhando aí para bolsas americanas na abertura do pregão. Olhando principalmente para o dia de hoje, os mercados aí estão de olho aí em alguns movimentos, olhando aí para a produção industrial e principalmente os PMIs aí na Europa e nos Estados Unidos, que podem trazer um norte no dia de hoje aí para os mercados, se teremos aí negociações em alta ou queda nesse dia aí para as principais bolsas. O petróleo continua aí com uma expectativa de ganhos de um pouco mais de 1% no dia de hoje, o que também pode interferir aí no mercado. Acima de tudo, o mercado é dinâmico, o mercado é soberano e podemos ter muitas mudanças durante o dia. Por aqui, o índice Bovespa, a tendência é de seguir as bolsas internacionais, obviamente aí com esse cenário de incerteza na Petrobras, pode também trazer algum descolamento novamente e uma definição em relação aí aos próximos passos de comando na companhia e essa valorização aí do petróleo no exterior também podem trazer alta acima do esperado e mexer com o mercado no dia de hoje. Amanhã, a partir das 5h50, nós voltamos aí para mais um bate-papo, olhando um pouquinho aí para o que aconteceu no mercado no dia de hoje e o que podemos esperar para o restante dessa semana, onde finalizaremos aí o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau.